em frente, a gente segue. Muitos outros temas para a gente repercutir, agora um mais do que importante. À medida que a idade vai avançando, muita gente vai acionando ali a possível reposição de testosterona. Os marmanjos aqui, sem dúvida alguma, já pensaram nisso em algum momento. E se disser que está mentindo, eu sei que está mentindo. Porque olha só, fica aquela dúvida, né? Se você conhece alguém que quer fazer ou já fez, até porque nos dias de hoje tem muita gente aí acionando esse procedimento, mas sem indicação médica. E é aqui que a gente precisa sublinhar. E os riscos envolvidos? Fica essa questão permanente, né? Para sabermos mais sobre a famosa reposição de testosterona, meus amigos, recebemos agora o médico urologista Dr. Alex Meller, aqui ao vivaço no Morning Show. Bem-vindo, doutor. Obrigado demais pela presença. Direto ao ponto aqui. Afinal, quais são os riscos de fazer esse tipo de reposição? Para quem é recomendado? Em que contexto? Fala pra gente. Bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a toda a sua banca aí. E bom dia aos espectadores aí do Morning Show. Um prazer estar aqui. E vamos lá, sendo bem direto, né? A reposição ela é preconizada para pacientes que têm um nível de hormônio baixo. Mas isso é bem complexo, porque até esse nível de hormônio varia de sociedade para sociedade. Então, a recomendação ela passa a ser mais individualizada. Porque a gente sabe que o nível hormonal mais baixo pode variar aí entre 250 a 350, isso as várias sociedades usam aproximadamente esse número, mas se o paciente não tiver sintoma associado, aí a gente opta por acompanhamento. Mas a ideia é repor quem está precisando do hormônio. Queremos ouvir aí. Você está precisando, Paulo? Sabrina está reclamando? Eu já fiz, já. Aliás, mandar um abraço pro doutor Murilo, meu médico de Sorocaba. Doutor Murilo. Agradecer ao doutor pela entrevista, tirar as dúvidas aqui dos ouvintes, telespectadores. Doutor, tem algum tipo de pessoa que não pode fazer essa reposição? Boa pergunta, Paulo. Na verdade, depende de alguns cenários, né? Então, primeiro, o paciente que tem câncer de próstata documentado ou tratado, esse paciente a gente deve evitar a reposição e só fazer em último caso. Pacientes que têm algum distúrbio sanguíneo, né? Pacientes que têm uma coagulação exagerada no sangue, a gente também tem que evitar. Pacientes com comprometimentos de fígado, a gente também deve evitar. Mas o cenário de reposição é muito amplo, né? A gente consegue repor pacientes desde jovens até mais idosos. Se você fizer um acompanhamento cuidadoso, dá para a gente fazer reposição com segurança. Agora, doutor, tem uma questão também, né? Muitas pessoas utilizam para efeitos estéticos, porque a gente sabe, né, que a testosterona ela ajuda a acelerar o processo de gordura. Então, assim... De queimação de gordura. Acelera esse processo para queimar a gordura. Então, a recomendação, nesse caso, para fins estéticos, realmente ela é validada? O que preconiza também em relação a isso? Esse é o grande ponto atual, né? Infelizmente, a reposição hormonal saiu ali dos submundos das academias, né? Que não dá nem para chamar isso de reposição hormonal, na verdade. Podemos usar o termo genérico bomba, né? Tomar bomba. E caiu hoje no Instagram, em vários espaços assim, de divulgação sem muito controle, sem muito cuidado, né? Para responder melhor, eu acho que vale a pena a gente falar que a testosterona ela age em 3 capacidades humanas, né? Então a gente fala de capacidade física, capacidade cognitiva, então ela age na parte emocional, e a capacidade sexual, né? A vida sexual, porque a gente tem receptor para esse hormônio praticamente espalhado pelo corpo todo. Então, quando a gente deve repor? Quando o paciente apresenta níveis baixos laboratoriais e também alguma dessas comprometimento de alguma dessas capacidades. Então, se o paciente está cansado, refere muita fadiga crônica, o paciente tem algum problema cognitivo, não consegue ter uma memória ruim, muito irritado, então isso pode configurar uma baixa hormonal. Na performance física, o paciente não consegue ganhar músculo, não consegue queimar gordura, então a gente tem que analisar os dois componentes, o quanto ele treina e justamente o nível laboratorial, e por último a parte sexual, se ele tem alguma queixa. Estamos aqui ao vivaço para todo mundo que está nos ouvindo, também sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio. Presença ilustre aqui no nosso programa, Dr. Alex Meller, ele que é urologista, referência na área. O papo da vez é a reposição hormonal de testosterona, esse hormônio aí tão falado, tão distorcido por alguns, mas já ocorre naturalmente e de vez em quando chega um momento ali que a pessoa precisa recorrer a essa reposição, desde que seja
com realmente a recomendação médica ideal. Vou aqui com o nosso Felipe Monteiro, doutor Alex, que quer te fazer a próxima pergunta. Doutor Alex, obrigado aí pela sua presença, pelo esclarecimento desse tema tão importante, né, e em voga aqui na sociedade. A minha pergunta é o seguinte: não está tendo uma banalização da reposição de testosterona? Eu acho que todo mundo que eu conheço faz reposição hormonal, tirando eu, né? Inclusive... Eu também não faço. Você faz de cachaça. Inclusive, eu fui no médico recentemente e falei assim, você deveria fazer reposição hormonal. No entanto, como você está um pouco fora do peso, né? O hormônio não dá muito certo porque a gordura puxa. Sabe o que ele falou? Não dá pra ter banalização? Todo mundo tem que usar mesmo? Sim, Pepe. Obrigado pela pergunta. Obrigado a vocês por me convocarem aí para a gente falar desse assunto que é tão importante. Existe uma banalização porque muitas vezes você vê no consultório médico pacientes com níveis normais de testosterona previamente recebendo testosterona apenas para dar um up, como eu ouço falar muitas vezes. Por que o médico justificou esse uso de testosterona? Ele falou para dar um up. Na verdade, isso está errado, né? A gente tem que focar em usar a testosterona dentro dos níveis sugeridos, né? E nunca acima do nível fisiológico, que aí você começa a colher os efeitos colaterais se você ultrapassar os níveis fisiológicos. É isso aí, doutor. Inclusive, a mulherada não pode perder de vista que testosterona também, enfim, ocorre e é fundamental para todas as mulheres também. Claro que é um hormônio muito associado à masculinidade, de certa forma, a questão muscular, mas tem várias funções cardiovasculares também e que é fundamental, como o nosso próprio doutor Alex Meller trouxe. É isso, doutor. Quer deixar um recado final aí só para... Posso pedir só para frisar uma coisa? Pode falar. Mano Ferreira quer uma pergunta aqui. Vamos doutor, obrigado pela entrevista. Quais são os efeitos colaterais do uso indevido e não recomendado de testosterona? Boa. Só para ficar bem claro. Ótimo, mano. Eu ia falar esse como recado final. Então, assim, eu vou tentar resumir, porque eu sei que aqui a entrevista tem que ser muito rápida. Vamos lá. Então, qual paciente deve fazer reposição? É o paciente que tem nível hormonal baixo e que tem algum sintoma associado. Então, esse paciente tem que procurar um especialista para fazer uma reposição dentro dos níveis fisiológicos. Quando a gente faz essa reposição, você normalmente ganha musculatura, reduz taxa de gordura, reduz parâmetros ruins do sangue, como colesterol alto, glicemia alta, melhora a capacidade cognitiva, melhora a libido e melhora a vida sexual. Então, realmente, a reposição ela tem muito sentido na melhora de qualidade de vida do paciente. Porém, se ela é mal feita ou feita de forma exagerada, você colhe os efeitos colaterais. O mais grave é a hipertrofia cardíaca, que é o aumento do músculo cardíaco. Isso muitas vezes é despercebido em exame e é uma das causas de morte súbita nesses atletas de bodybuilding, nesses atletas fisiculturistas, e acabam... porque o coração é um músculo também. Então, quando você aumenta a formação muscular, você aumenta o músculo externo, que você está vendo, mas você aumenta também o músculo cardíaco. Outro problema é o aumento do risco de trombose, então aumenta o risco de você ter trombose de pernas e inclusive AVCs, isso também no nível suprafisiológico, e efeitos colaterais mais simples, como acne, alterações de pele, alterações da voz, no caso das mulheres, que pode engrossar a voz e pode dar alguma alteração também hepática em caso de dose muito aumentada. Então, eu tentei aqui condensar, mas o importante da mensagem é, sempre que você pensar nisso, não vá no médico do Instagram, nem na recomendação do amigo. Vai no especialista, procura ou um urologista, um endocrinologista, alguém que tenha experiência com modulação hormonal para você fazer o melhor tratamento. Conseguiu resumir perfeitamente. Obrigado, doutor Alex Meller. Está dado o recado aí para aumentar a massa muscular, melhorar o desempenho cognitivo, também reduzir a gordura corporal e a libido, ficar com a seta para cima, vale a pena, mas só se for bem recomendado, como foi o nosso caso aqui, nesse momento importante do Morning Show. Obrigado, doutor. Por nada, obrigado a vocês pela entrevista. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes.